Olá família, tudo bem? Deus abençoe vocês. Eu sou Rodrigo Ferreira. Este é o programa Família em Casa aqui na Rede Católica da Igreja. Estamos juntos mais uma vez para podermos partilhar a palavra de Deus e também recebermos tantas graças e tantas bênçãos para podermos nos fortalecer. E hoje vamos falar de algo muito importante: famílias fortes em tempos difíceis. Não é novidade para ninguém que nós temos passado momentos difíceis, aliás, não só momentos diante daquilo que estamos vendo no nosso país, mas momentos que nós passamos desde que nós nos conhecemos como pessoas. Os desafios são grandes para você formar sua família. Esses dias eu conversava com um casal e estavam dizendo que agora, depois de 20 anos de casado, conseguiram comprar sua casa própria, estavam contando suas dificuldades financeiras. Mas o mais importante é nós sermos fortes nos momentos difíceis, sejam esses momentos as crises econômicas, políticas, institucionais ou às vezes mesmo a crise familiar que nós passamos. É muito importante que você se fortaleça em Deus. Preste atenção nas palavras que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, no final do discurso das bem-aventuranças. Jesus vai dizer exatamente isso: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que edificou sua casa na rocha. Vêm as enchentes, as tempestades, os ventos investem contra esta casa, mas ela não será derrubada. Ela não virá ruína. Por quê? Porque está sobre a rocha. De outro lado, Jesus faz outra analogia com o homem que construiu sua casa na areia. O homem que construiu sua casa na areia é semelhante àquele homem que ouviu a palavra, mas não levou em consideração, não põe em prática, não vive a palavra. A sua casa, por mais bela que seja, está edificada na areia. Vêm as enchentes, as tempestades, os ventos investem contra esta casa, mas grande será a sua ruína. Você já percebeu que Jesus usa as mesmas investidas na casa? Tanto a casa que está na rocha quanto a casa que está na areia recebe as mesmas investidas. Vento, tempestades, enchentes, vêm contra esta casa. A diferença é que a casa que está na rocha não vai ser arruinada, mas a casa que está na areia vai ser derrubada. O mais importante é sobre o que está a nossa casa. Nossa casa está alicerçada em quê? Qual é a base da nossa família? Os tempos são difíceis e não são só esses agora. Os tempos são difíceis, não é de hoje. Por isso que nós precisamos nos fortalecer. A palavra do Senhor diz, na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a palavra fala sobre o mundo, está falando do quê? Está falando de natureza, das árvores, está falando do ar, está falando da atmosfera, dos animais? Não, está falando do mundo sistema. É aquilo que nós costumamos dizer no interior lá de São Paulo, a gente fala, o mundão velho sem porteira. Esse mundão velho sem porteira é um mundo que tem tantas dificuldades, tantas angústias, tantas aflições, tantas perturbações. Aliás, Jesus também usou este termo no capítulo 16, no versículo 33 do Evangelho de São João. No mundo vocês vão ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. E quando está dizendo do mundo, está falando exatamente das coisas que nos cercam e que temos que enfrentar todos os dias. Mas para isso, a família tem que ser forte. Você já percebeu que às vezes nós fazemos 3 perguntas para Deus quando estamos passando por momentos difíceis? Por que eu estou passando isso? Que mal que eu fiz para Deus para merecer isso? E quando vai acabar? E na verdade são perguntas que não são importantes, chegam a ser inúteis. Não, são perguntas importantes que, respondendo elas, vai resolver alguma coisa para você. Nós temos que fazer outras coisas, não perguntas, mas afirmações. Deus me ama, Ele me quer bem, Ele está comigo, Deus sabe de mim. Ele precisa que você acredite e confie nisso. Nós temos tantas palavras que nos motivam e nos incentivam a acreditar. Acreditar que o Senhor agirá, espera nele, confia Ele a sua sorte, Ele agirá. Tenha certeza disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas é importante nós nos determos nesta palavra e ter o coração firme nesta palavra. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. De tudo que você está vivendo, aí agora na sua família, na sua casa, tudo que vocês estão passando, esses momentos difíceis, né? A família tem que ser forte. Às vezes a gente deseja não passar por esses momentos. O que a gente precisa é desejar ser forte. Paulo usa essa expressão no capítulo 4, versículo 13 da carta aos Filipenses. Eu tudo posso
naquele que me fortalece. É muito importante você saber que quando ele está dizendo eu tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo que você pode qualquer coisa porque você tem a força própria, que você pode se autossustentar, que você pode se autoajudar o tempo todo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você for alguns versículos anteriores, você vai perceber que Paulo está falando de momentos difíceis que ele passa. Ele fala de penúria, ele fala de dificuldades, ele fala de momentos difíceis que ele está passando, mas ele diz assim, não é a penúria que fala em mim. Eu não deixo que o sofrimento fale em mim. Eu preciso ser forte em tempos difíceis. E aí ele faz essa declaração maravilhosa. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que ter posturas que nos fortalecem neste momento. Se é Deus que nos fortalece, precisamos então buscá-lo com mais afinco, mais vontade, estarmos mais próximos do Senhor. A oração é uma forma que nos fortalece. A Eucaristia, o sacramento, estar presente na igreja, na Santa Missa, a confissão que me fortalece, que me purifica dos pecados. Viver hoje, nesse ano da misericórdia que estamos, o desafio de poder buscar mais a Deus e acreditar que as portas estão abertas para que eu e você, a nossa família, possa alcançar todas as graças que precisamos. Ser família forte em tempos difíceis é mesmo um grande desafio. Porém, é possível. Nós temos a certeza de que o que passamos é semelhante ao que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 35, quando Jesus está com os seus discípulos na barca. O evangelista narra que Jesus está dormindo, ele está adormecendo, deitado na polpa do barco, e naquele momento uma tempestade começa a desaguar em cima do barco. E os discípulos estão atormentados, aflitos, estão desesperados, porque imagina, a narração da Bíblia diz que era tanta água que entrava no barco que quase levava o barco a naufragar, a afundar. E neste momento Pedro faz uma pergunta: Mestre, não te importas que estamos perecendo? Presta atenção na pergunta. Mestre, não te importas que estamos perecendo? A impressão que dá é que Jesus está dormindo e não está nem aí para a dificuldade que eles estão passando. A impressão que dá é que Jesus está dormindo alheio a todo o sofrimento que eles estão passando. Não se esqueça que Jesus está no mesmo barco, não em outro barco. Às vezes a gente fala com Jesus como se ele estivesse no barco ao lado. E no nosso barco está caindo uma tempestade terrível e ele está lá no sol, tomando suco de laranja e simplesmente não passando por dificuldades. Ele está no mesmo barco que os discípulos. E Jesus está dormindo significa que a paz está acima de qualquer tormenta. Às vezes as pessoas dizem assim, Rodrigo, como é que eu vou ter paz passando por tudo que eu estou passando? Como é que eu vou ter paz vivendo tudo que eu estou vivendo? A paz não é ausência de problema. Como ter coragem não é ausência de medo. Você tem medo, tem dificuldades, às vezes tem insegurança, mas Deus é sua força e sua coragem. Por isso que hoje nós estamos trazendo para você esse tema e pedindo que Deus fortaleça você através da palavra dele. Jesus se levanta naquele momento do barco, não é verdade? Ele estende a mão e diz para a tempestade, acalma. E fala para o mar, silencia. E a tempestade se acalma. Naquele momento, os homens que estão ali, os discípulos, ficam tão admirados que eles falam assim, meu Deus, quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem que pode te ajudar diante das dificuldades que você está passando? Quem é este homem que é a rocha que a nossa casa pode estar alicerçada e por mais que venham tempestades, a nossa casa não virá ruína? É Jesus de Nazaré. Ele é tua força. Ele é que faz você ser forte. Nele tudo nós podemos, porque Ele nos conforta e nos fortalece. Por isso que é importante para mim e para você viver essa comunhão com Deus. Famílias fortes em tempos difíceis são famílias que rezam unidas. Família que está junto, que ora junto, que conversa, que dialoga, que se aproxima, que se dão as mãos, que se ajudam. Porque se você viver o individualismo, nós não vamos conseguir vencer as dificuldades que temos. É muito importante para todos nós termos no coração a alegria de viver como família, viver juntos. Os discípulos naquela hora no barco, eles estavam juntos, estavam unidos e clamavam juntos por Deus. E naquela hora, quando o Senhor levanta a mão e acalma a tempestade, algo maravilhoso acontece. Eu espero que hoje Deus possa também levantar a mão em favor da sua família. De todos os momentos difíceis que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, pensa, Jesus está no teu barco. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Teu barco está sendo sacudido? Tua casa está sendo investida de tempestades, de ventos, de enchentes? Você está passando por momentos difíceis? A sua família tem sido provada?
Você tem passado às vezes por penúrias. Não tenha medo. Jesus está com você. Olha bem nos meus olhos. Quero que você saiba disso. Jesus está com você. Você não está só. Famílias fortes em tempos difíceis é viver a experiência da fé. Acreditar que o Senhor é capaz para nos dar a sua força, a sua paz e o seu amor. Eu não tenho medo de dizer isso a você. Vai dar tudo certo. Coragem. Por mais intensas que sejam as provas, as tribulações que você está passando com a sua família, se apeguem a Deus. Eu nunca se esqueço da palavra dos nossos antepassados, né? A avó, um padrinho, uma madrinha, um tio, eles sempre usam essa palavra, essa frase. Parece um clichê, mas é tão poderoso. Se apega com Deus, meu filho. Fica próximo dele e tudo vai ser melhor, vai ser diferente. Eu tenho certeza que hoje Deus escolheu este programa para poder falar com você. Eu quero deixar aqui 3 palavrinhas que Deus usou no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos para falar para os seus discípulos. Depois que ele acabou de falar, ele subiu aos céus, a sua ascensão aos céus. E o que Jesus disse para os discípulos como orientação? Não se afastem de Jerusalém, confie e espere o cumprimento da promessa. Com essas 3 palavras, nós encerramos esse primeiro bloco, mas voltamos já já, que nós vamos cantar, nós vamos rezar com você, porque famílias fortes em tempos difíceis são as famílias que rezam, que buscam a Deus. E nós vamos voltar daqui a pouquinho com Família em Casa aqui na Rede Católica da Igreja. Mas não se esqueça, não se afaste daquilo que é sagrado. Confia e espera que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. A gente volta já já. Deus, se estou contigo não há o que temer, mesmo que venham tempestades contra mim, em ti encontro forças para continuar. Deus, nada vai me separar do teu amor. Seja a luta ou a prova como for, Jesus, tu és minha certeza da vitória. Estamos de volta com o programa Família em Casa, aqui na Rede Católica da Igreja. Nós queremos viver mesmo esta experiência de segurar nas mãos de Deus. Segurar nas mãos de Deus para nos manter fortes, inabaláveis, nesses tempos difíceis que passamos. Esta canção é uma forma que temos de expressar aquilo que acreditamos. Santo Agostinho dizia isso: se você quer ouvir, aliás, se você quer ver o que cremos, vem ouvir o que cantamos. E nós acreditamos nisso, se que estamos com Ele, não há o que temer. Paulo pergunta isso na carta aos Romanos, no capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a nudez, a fome, a perseguição, as dificuldades, as tribulações? Nada. E nem ninguém nos separará do amor de Cristo. É importante que eu e você tenhamos no coração essa certeza. Quantas coisas estão acontecendo com você que não só quer separar a gente de Deus, como quer separar a gente também da nossa família. Quer separar o marido da esposa, quer separar o esposo da esposa, quer separar os irmãos, os amigos. Por isso que é muito importante para mim e para você viver essa experiência de estar com as mãos dadas, unidos em oração. É importante para a gente perceber o quanto isso nos faz mais fortes. Você tem alguém do seu lado sentado com você agora? Segura na mão dessa pessoa aí. Segura na mão dela e você vai perceber que quando você dá a mão para alguém, você fica muito mais forte. Porque agora você não tem mais uma mão só, você tem duas. E aí na outra mão você tem mais duas, a sua e a da pessoa. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de fazer referência quando falo sobre famílias fortes em tempos difíceis. É o capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Lá narra que 4 amigos levaram um paralítico numa maca até a casa onde Jesus estava. Estava ensinando, pregando, para que Jesus pudesse curar aquele paralítico. Chegaram lá
não esperavam que tinha uma multidão naquela casa. E eles não conseguiam entrar com a maca. O que fizeram? Desistiram? Abandonaram-se? Não. Eles pegaram um amigo paralítico, subiram na casa e por uma abertura no telhado, introduziram o paralítico. E fizeram isso por quê? Porque amam aquele homem. É o seu amigo que está paralítico. Às vezes nossas paralisias são outras, não são físicas. Não são paralisias propriamente das pernas ou dos braços, mas quantas vezes nos paralisamos na vida porque estamos sofrendo e precisamos dos amigos que nos carregam. Por isso eu estou perguntando para você hoje, você tem 4 pessoas que você pode contar para carregar você nos momentos difíceis? Você tem 4 pessoas que se preocupam com você a ponto de, se preciso for, passar pela multidão, subir na casa, introduzir você por um telhado e fazer tudo para que você chegue à presença de Deus, porque é Ele que pode curar você. Por que eu estou dizendo sobre 4 pessoas? Porque assim uma maca tem 4 lados. A gente precisa de alguém que segure na nossa mão e nos leve até o Cristo. Famílias fortes em tempos difíceis são famílias que vivem juntas. Uma hora a gente está na maca, outra hora a gente está carregando. A vida é assim. Numa guerra, os menos feridos carregam os mais feridos. Todo mundo está ferido, não tem ninguém que não esteja. Mas assim como numa guerra, os menos feridos carregam os mais feridos. É assim que a gente vai vivendo. Por isso que a gente não pode negar o nosso abraço, o nosso consolo, o nosso perdão, o nosso ouvido. Não podemos negar o nosso carinho, a nossa oração para aqueles que estão perto, bem perto de nós. Talvez você hoje vive aí perto de uma pessoa que sofre. Talvez você cuide de uma pessoa enferma, doente. Talvez quando você olha para o lado e vê aquela pessoa que você tanto ama sofrendo com uma doença, dói mais em você talvez do que nela própria. E você sofre junto, né? A mãe que sofre com os problemas do filho. Mas nesse momento eu quero que você acredite, Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? São essas palavras que temos que trazer no nosso coração. Com essas palavras é que vamos nos fortalecer e sermos fortes em tempos difíceis, em tempos de tempestades, de tribulação. Muitas vezes a gente fica tão incomodado e aflito porque a gente fica perguntando, meu Deus, eu não merecia passar o que eu estou passando. Isso só faz você sofrer. Você ficar usando a política do merecimento para tentar explicar a sua dor, você não vai conseguir. É preciso você ter confiança, é preciso você ter fé e saber que este momento é muito importante você estar na presença de Deus. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas falam tanto do poder de Deus e esquecem do seu amor. Não se esqueça de que o amor de Deus é que faz com que o poder dele tenha sentido na nossa vida. O credo católico, o nosso credo que professamos, que vem dos apóstolos, a gente diz, creio em Deus Pai, e aí sim Todo-Poderoso. Acreditar que Deus é Pai, acreditar que Ele cuida de você, que Ele vai te ajudar, que Ele vai estar perto de você. Eu gosto sempre de contar essa história de um equilibrista, um trapezista. Ele estava fazendo o seu número e ele estava mostrando o quanto ele era habilidoso, o quanto ele era poderoso. Atravessava de um lado do outro do trapézio num cabo de aço super fino, se equilibrando com uma vara na mão, ia andando, depois correndo com o pé, girava, fazia ali suas acrobacias diante daquele público. Ele era aplaudido, ovacionado, o pessoal assoviava e falava tanta coisa dele. E um ia dizendo para o outro, ele é muito bom, ele é o melhor que eu já vi. E aí aquele equilibrista, ele resolveu inovar o seu número. E naquela hora, ele disse assim, eu quero agora que vocês acreditem em mim que eu vou atravessar de um lado do outro do trapézio com uma bicicleta. Com uma bicicleta. Aí todo mundo ficou apreensivo, será que ele pode? E quando ele foi com a bicicleta no cabo de aço, todo mundo ovacionava ele, aplaudia ele, dizia, meu Deus, ele é muito bom, ele é muito bom, ele é poderoso. E naquele momento ele fez um desafio. Ele olhou para a plateia e disse assim, vocês acreditam que eu sou bom? Todo mundo, eu acredito. Vocês sabem que eu sou o equilibrista infalível? Nós sabemos. Vocês creem que eu posso atravessar com essa bicicleta a pé de um lado para o outro sem cair? Nós cremos. E aí ele diz assim, quem quer vir comigo na garupa da bicicleta agora? E as pessoas da plateia ficaram paradas e atônitas. Ninguém vai. As pessoas acreditam no poder do trapezista, na sua habilidade, mas não confiam quando é preciso ir na garupa da bicicleta. Naquele momento uma criancinha subiu, foi subindo. A hora que chegou no trapézio, todo mundo desesperado, dizendo, meu Deus, o que essa criança vai fazer? Cadê o pai e a mãe dela? Onde estão os pais dessa criança que subiu no trapézio? E a criança então
olha para o trapezista e fala assim, eu vou. Sobe na garupa e fala para o trapezista, toca, pode ir com a bicicleta. Quando o trapezista foi e voltou com a bicicleta, ninguém aplaudia mais o trapezista. Aplaudia era a criança, pela coragem dela. Quando ela desceu, perguntaram para ela, menino, da onde vem essa coragem de você subir na garupa da bicicleta do trapezista? Mesmo sabendo que ele é tão habilidoso. E o menino respondeu simplesmente, é porque o trapezista é o meu pai. E isso muda tudo. Sabe quem é Deus? É o teu pai. E por mais que você esteja passando momentos difíceis agora, por mais que você está vivendo momentos de tempestades, por mais que você está vivendo dores, Deus está aqui para dizer para você, segura a minha mão. Segura na mão dele. Segura na mão de Deus. E creia, Deus está com você. Deus está do teu lado. E nós queremos cantar esta canção para você, para que Deus toque o seu coração e que Ele te ajude neste momento. Eu quero orar por você e pedir que Deus possa trazer para a sua vida toda a força que você precisa nesses tempos difíceis. Senhor Deus, segura a nossa mão. Nós queremos, como aquele menino que subiu na garupa da bicicleta, nós queremos atravessar contigo este momento tão difícil e saber que você é o nosso Pai. Isso muda tudo. Se você nos chama a subir na garupa da bicicleta, é porque o Senhor nunca vai nos deixar cair. Obrigado, Senhor, porque de mãos dadas contigo, nós podemos ir além. Obrigado, Senhor, porque contigo a gente é mais que vencedor. Abençoa a nossa casa, a nossa família, e que hoje as famílias que estão assistindo Família em Casa sejam tocadas, fortalecidas, e que o Senhor nos ajude nesse momento que estamos passando. Segura a nossa mão, penetra o nosso silêncio com Tua paz e nossa escuridão com Tua luz. E nossos medos vem nos proteger, e diante do frio que sentimos, da dor, vem nos aquecer, Senhor. Penetra meu silêncio com Tua paz, em minha escuridão com Tua luz. Em meus medos vem me proteger, em meio ao frio vem me aquecer. Segura minha mão quando estou sozinho, sustenta os meus passos no caminho. Me cura quando a dor chegar, e me consola o dia que eu chorar. Deus, se estou contigo não há o que temer. Mesmo que venham tempestades contra mim, em Ti encontro forças pra continuar. Deus, nada vai nos separar do Teu amor. Seja a luta ou a prova como for, Jesus, Tu és minha certeza da vitória. Deus abençoe você. Obrigado por estar comigo mais uma vez no Família em Casa, aqui na Rede Católica da Igreja. Força, Deus te fortaleça e te dê vitória em todas as suas lutas. A gente vai se encontrar mais vezes. Espero que você possa testemunhar o quanto Deus, segurando a tua mão, acalmou as tempestades da tua vida. Famílias fortes em tempos difíceis. Deus abençoe você. Deus, nada vai me separar do Seu amor. Seja a luta ou a prova como for, Jesus, Tu és minha certeza da vitória. Come on.